Amém? Todos acharam? O título na Bíblia que eu tenho está escrito assim: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. Impiedade é a mesma coisa que ter atitudes que não são pias, não são dedicadas a Deus, não são puras. Então, impiedade é uma outra palavra para impureza. Então, nós vamos entender uma das impurezas que o Senhor está falando. E aí o título, antes de ler o versículo 1, está escrito assim também: a ignorância e a malícia do povo. São várias coisas. O que é malícia? Malícia é a nossa intenção para fazer o mal. E o que é ignorância? É a falta de conhecimento, ou no caso de Oséias 4, nós já sabemos que há rejeição. Receber, Deus quer dizer: quero te dizer uma coisa e você fala, não quero saber. Você está rejeitando, você prefere ficar na ignorância. E essa ignorância consciente também é condenada. O texto diz assim: ouvi, e quando fala ouvir é no imperativo. Ouvir, é para ouvir mesmo, a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. O filho de Israel é todo aquele que é um servo de Deus hoje. Porque o Senhor tem uma questão, uma contenda. Deus tem um problema com os habitantes da terra. E Deus hoje quer falar sobre um problema com os habitantes da Igreja Amor de Cristo. Porque não há verdade, nem boas intenções, benignidade, nem o conhecimento de Deus na terra. Nós estudamos um pouquinho disso na sexta-feira no grupo dos homens. E quando a palavra de Deus diz assim, não existe nem conhecimento de Deus na terra, Deus está querendo dizer, a terra está tão deturpada, está tão corrompida, que os habitantes nem sabem quem sou eu. Por que existe igreja aqui? Por que existe um monte de igrejas na cidade, e Deus coloca igrejas em todos os lugares? Por que isso? Porque se não tiver modelos, as pessoas vão afundar cada vez mais. O mundo não tem conhecimento de Deus. E quando cresce uma geração, tem pessoas. Teve um conhecido meu, há, 10, 15 anos atrás, quando a gente se relacionava com uma família da cidade, e ele virou para mim um dia, com o maior orgulho, e disse assim: meu filho passou na porta de uma igreja e falou assim, pai, o que é esse lugar com um monte de gente? E achou aquilo engraçado. Eu achei aquilo uma abominação. O menino, o filho dele, com 10 anos na época, se eu não me engano, não sabia nem o que era uma igreja. Sabe o que eu e você devemos ser? Um brilho para esses que não conhecem. Mas o Senhor tem um problema conosco. Porque nós devemos brilhar. Mas se o espelho estiver sujo, ele não vai brilhar. Ele não vai receber a luz e jogá-la para frente. Versículo 2 diz assim: só prevalecem, ou seja, só existe perjurar é renunciar à fé. Pessoas que falam, estou desanimado, estou cansado, isso é muito difícil, não estou afim. Mentir é nós dizermos ou agirmos como cristãos em alguns momentos e em vários outros não sermos cristãos. Matar, e aqui matar, Deus vai falar conosco que nós estamos matando a nós mesmos. Furtar, roubar, ou seja, nós roubamos o tempo, roubamos a qualidade, roubamos a comunhão quando deixamos de buscar a Deus. Adulterar significa deturpar, deformar. O que é adulterar um casamento? É não deixar o casamento da forma que ele é. O casamento é um homem e uma mulher. Quando o homem sai do casamento e vai procurar lá fora uma coisa errada, ou a mulher vai procurar outro homem, eles estão deturpando, adulterando, eles estão deformando o original que Deus colocou o homem e a mulher. Se adulterar, e nós estamos adulterando a nossa vida espiritual. E há homicídios sobre homicídios, pessoas matando outras. Por que eu comecei com um texto que parece que não tem nada a ver conosco?
porque nós saímos de férias faz uma semana e eu já fui com a intenção de pecar. Em que sentido? Qual que é a maior tentação numa viagem? Comida. Eu já fui sabendo que eu ia encher a cara de queijo. Eu fui programado para matar. E eu estou falando isso agora porque essa semana Deus mexeu muito comigo, essa semana que a gente viajou. E eu questionei a Deus, porque eu não estava convencido de que o queijo era uma coisa ruim para o organismo. E eu falei, eu vou comer o quanto eu puder. Então tinha no café da manhã, fatia de mussarela no pão. Tinha no almoço, eu mandava ver. E na janta, e na outra janta, queijo. E der 4 queijos, melhor ainda, põe os 4. E eu duvidei. Até um dia, na hora do almoço, acho que eu não lembro se foi na quarta ou na quinta-feira, não lembro se foi almoço ou jantar, enfim. Eu cheguei, eu comecei a ler o cardápio, e eu não estava entendendo o cardápio do restaurante. Minha esposa, meus filhos estavam falando, pai, o que está acontecendo? Eu não estava conseguindo entender o que significavam os alimentos. E eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar o tanto que o excesso e os determinados tipos de alimento, eles entram na nossa cabeça, eles entorpecem. A ponto de, era quarta-feira, né, ia haver culto aqui na igreja, a gente assistiu o culto em casa, só que aqui devia estar nessa temperatura que às vezes precisa de ar-condicionado. Lá, à noite chegava a 7, 8 graus, então a gente tinha que ficar muito quente. E na casa onde a gente estava tinha um buraco que dava para pôr lenha para fazer uma lareira. Então a gente ia acender a lareira. Qual que era a ideia de quem estava com gula? Vamos pegar aquelas bolinhas de doce chamada marshmallow, vamos botar no fogo para assar? Deu uma vontade, eu e a minha filha falamos, vamos. A Laura e o João não estavam nessa, tá? Aqui sou eu e a Ana Laura, os maiores culpados. E aí a gente foi, compramos e fomos para o culto, né? Assistimos o culto, mas quando você está com intenção de pecar, a sua cabeça não está totalmente dedicada a Deus. Eu lembro que aquele culto, o irmão começou o culto falando, você veio à casa do Senhor, Salomão amava a Deus e se dedicava a Deus. E eu ouvi aquilo, mas eu olhava para o fogo, eu pensava o que a gente ia fazer, por quê? Porque como a comida já tinha tomado conta de mim, o meu desejo estava pervertido. Eu não consegui me concentrar no culto. Eu entendi as palavras, eu sei o que foi falado, mas aquilo não teve impacto nenhum na minha vida. E o Senhor começou a me mostrar de uma maneira muito dura, até o ponto de que depois do culto, a hora que era a hora do marshmallow, do fogo, a minha esposa disse assim, não faça isso porque vai sair uma fumaça enorme. E todos os dias a gente tinha acendido a lareira, e a lareira não tinha feito fumaça dia nenhum. Só que ela disse, não tira, porque tem uma telinha que protege para o fogo ela é uma parte de ferro, e ela deixa o fogo lá para dentro e aqui fora só vem o calor. Aí eu abri, porque eu tinha que botar os espetinhos ali. O que veio? Muita, mas muita fumaça, que encheu a casa. Pergunta como foi a noite. Foi terrível. E aí daquele momento, eu pedi direção para Deus. À noite de madrugada, eu tive que conversar muito com o Senhor para colocar minha cabeça no lugar, e eu entendi que o exagero me levou àquilo. E inconscientemente eu tinha colocado à prova, mas essa história do queijo é muito exagerada, eu acho que não tem nada a ver. Se você comer de vez em quando não vai ter problema, mas o queijo ele tem um problema, você não consegue comer só um pouquinho, você vai querer sempre estar comendo. Quando você come queijo, você vai querer comer pizza, você vai querer comer outra coisa com ele, e assim vai. E várias vezes o meu filho, que já tem feito mudanças alimentares, ele falou, queijo não ajuda muita coisa, ele é mais gordura do que proteína, porque a gente pensa no queijo como uma proteína, só que o queijo tem mais gordura que proteína. E eu conheço até alguns colegas médicos que fazem muita atividade física, inclusive um deles, assim, ele é uma tábua de seco, ele não tem obesidade nenhuma, é atleta, esportista, só que gostava de queijo.
em torno dos 49, 50 anos, ele foi fazer o exame de coração. O que apareceu ali? Veias que começaram a entupir no coração dele, no caso artérias, que estavam começando a entupir. E uma pessoa atleta, na hora caiu a ficha dele e ele falou: é a quantidade de queijo que eu como. Porque o queijo ele tem muito mais gordura do que proteína. Só que no meu caso, espiritualmente, aquilo entrou na minha mente. E por que eu parei o texto para falar sobre a alimentação? Porque quando fala perjurar, no versículo 2, renunciar à fé, é assim: eu coloquei alguma coisa antes de Deus a ponto de eu não conseguir participar de um culto por causa das comidas que eu queria. Eu menti, porque apesar de parecer cristão e falar eu amo sempre o Senhor, naquele momento eu amava mais a comida do que o Senhor. Matar, porque eu estava destruindo o meu corpo, eu estava me matando. Furtar, porque o tempo que eu dediquei a mim é um tempo que eu estava roubando do Senhor. Adulterar, porque eu estava adulterando o meu modo de pensar e a minha comunhão ficou toda adulterada, deturpada. Como que a gente fala que a gasolina misturada com álcool não é gasolina adulterada? Quando você come coisas que não prestam, você está adulterando a tua mente. E homicídio sobre homicídio. Aí passa para o versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Ou seja, quando a gente fica com hábitos pervertidos, quando a gente se mantém errado, a gente mantém hábitos pervertidos, a gente ensina os nossos filhos a quererem coisas erradas. Por isso que os filhos ficam na nossa orelha assim: eu quero Coca-Cola, eu quero refrigerante, eu quero doce. Por quê? Porque a gente ensinou. A culpa é nossa. A culpa é nossa dos nossos filhos serem deturpados. E aí diz assim: eu mudarei a sua honra em vergonha. Para mim isso aconteceu naquela quarta-feira à noite. A nossa quarta-feira à noite, depois do culto, para mim foi vergonhosa. Porque até então eu estava conseguindo conduzir as férias de uma maneira gostosa, organizando os passeios, organizando até o próprio fogo para manter a casa aquecida, os aquecedores e tal. Virou tudo vergonha, acabou. Deus tira, Ele tira todo o prazer e unção do momento se a gente está em pecado. E eu estou dizendo isso da comida porque foi meu exemplo, mas o que você está fazendo de errado? E o título que eu coloquei ali, qual que é? Hora da guerra. Sabe por quê? Porque agora chegou a hora de guerrear. Nós estamos diante de uma igreja sonolenta, de uma igreja apática, de uma igreja que não reage, de uma igreja que desanima constantemente, uma igreja que é derrotada, que não tem força nem para receber direito à palavra de Deus. E a principal causa são os nossos apetites, porque nós estamos comendo muito errado. E Deus falou muito sério comigo sobre a comida. Eu nunca quis pregar muito sobre a alimentação, porque eu nunca quis abrir mão do meu desejo de comer. Mas Deus falou: vai continuar? E eu disse: não vou. Eu decidi aceitar o desafio. E o texto ainda continua dizendo assim no versículo 8: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Sabe o que a gente faz? A gente está aqui, mas pensando nas coisas que a gente quer fazer lá fora. No caso, a comida é a pior de todas, que a gente quer se programar e falar: eu vou comer e pronto, acabou. E Deus fala: vai? Então nós vamos ver o que vai acontecer. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Quando eu falo povo e sacerdote, agora estou trazendo para as casas. Assim como é a casa, assim é o líder da casa. Ah, mas na minha casa eu sou uma mulher e não tenho homem. Então você é o sacerdote. Eu moro sozinho, então você é o sacerdote e o povo da casa. Cada um, Deus está dizendo assim: lhe darei a recompensa das suas obras. Sabe o que vai acontecer se você continuar comendo errado? Deus vai dar recompensa sobre o teu organismo. Você quer continuar comendo besteira? Pode continuar. Só não reclame depois do que vai acontecer. Comerão, 10. Comerão, mas não se fartarão.
eu enchia a cara de queijo. Eu comia os queijos mais gostosos que tinha em Monte Verde, lá em Minas Gerais. E é queijo mineiro. Só que depois da tristeza que Deus colocou no meu coração, aquilo não teve mais prazer. Perdeu a graça. É como se eu estivesse comendo as codornas do deserto. Ele falou: você vai sair pela orelha. A ponto de isso assim, eu comecei a entender na quarta. Na quinta ou na sexta-feira, eu não lembro. Não, foi na sexta-feira, nós íamos embora. Na quinta-feira à noite, eu tive que dormir sentado, de tanto que eu tinha comido na janta. Quando a gente come muito, não desce alimento. E Deus disse: comerão e não se fartarão. Entregar-se a uma luxúria, aos prazeres. Que tipo de prazer você está? Eu posso ficar a madrugada inteira assistindo o vídeo porque eu estou de férias. Sabe o que é isso para Deus? Luxúria. Você está destruindo o teu sono, você está cansando o teu corpo, e Deus está dizendo: eu lhe darei as obras conforme a recompensa do que você está fazendo. Mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Tudo que a gente faz, tirando o foco de Deus, que está deixando de olhar para Ele, é o que está escrito no versículo 11: a incontinência. Incontinência é a mesma coisa que falta de controle. A falta de controle e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Tudo aquilo que a gente põe de novo na nossa frente, porque mosto é o vinho novo e o vinho é o vinho velho. Trazendo para nós na prática hoje, vinho são os pecados que a gente já gosta e quer alimentar, quer passar a mão. E mosto são os pecados que acabam de chegar na tua vida. Sabe o que a gente faz? A gente não quer rejeitá-los. A gente quer primeiro experimentar para depois ver o que a gente vai fazer. E o Senhor tem uma questão com os habitantes da terra. Nós acabamos de ler no versículo 1, e eles não conhecem a Deus. Mas será que através de nós, com uma vida deturpada, eles irão conhecer a Deus? Aí a gente ora: Senhor, nós queremos evangelizar, nós queremos mudar o mundo, mas a gente não se muda, não nos mudamos a nós mesmos. A igreja está derrotada. E eu estou dizendo não a igreja só aqui, a igreja no mundo inteiro. Ó, está escrito no texto aqui na frente: quantos estão baixos na escala da espiritualidade, porque não se negam ao próprio apetite. A energia nervosa do cérebro, ou seja, o estímulo do cérebro, o estímulo nervoso, é obscurecido, a energia é obscurecida e quase paralisada pelo excesso do comer. Quando nós comemos demais, o cérebro se torna lento. Você já viu alguém fazer isso? Alguém dormir no banco da igreja? Você já viu alguém comer demais e ter que se debruçar no sofá? Antigamente eu daria risada desse menino deitado com um monte de doces aqui no prato, com copo de leite com Toddy, com um monte de bugiganga, pipoca, um monte de coisa. Deita, come, assiste, quer dizer, tudo o que vai fazer mal. O que acontece na hora de você receber a comunhão? Está babando, não vai conseguir prestar atenção. Quando tais pessoas vão aos sábados à casa de Deus, não conseguem conservar os olhos abertos. Por que eu trouxe isso hoje? Porque nós temos quinta, sexta para chegar sábado. Tem 3 dias para você e eu mudarmos a nossa vida. Deus está lançando um desafio hoje, com nós que estamos aqui, os que estão ouvindo lá. Chega de intoxicar o corpo, chega de comer demais, chega de fazer dessa vida uma lama. Para de viver errado. Os mais ferventes apelos, o pregador pode vir lá nos Estados Unidos. Se você tiver com a cabeça entorpecida, você não vai entender nada. Os mais ferventes apelos não logram, não despertam o seu intelecto inerte e insensível. A pessoa está atordoada. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam e não o perceberam, até que veio o dilúvio
e os levou a todos. Isso está escrito em Mateus 24, 38 e 39. E ali tem uma cena dos dias de hoje. Por quê? Porque imagina, se nós estamos assim, como que era quando a gente nem pensava em reforma de saúde? Crente não bebe, mas pode comer à vontade. A gente comia até passar mal. E Deus me mostrou essa semana que se você começa com um pouquinho de condescendência, aquilo se esparrama. O pecado do mundo de Noé foi a intemperança. E hoje, o pecado demonstrado pela intemperança no comer e no beber é tão acentuado que Deus não o tolerará para sempre. Mesmo o pecado de falta de controle do tempo de Noé acontece hoje. E Deus não vai tolerar a incontinência ou a intemperança, a falta de equilíbrio para sempre. Esse é um dos pecados que vai levar o mundo à morte. O homem leva ao excesso aquilo que é lícito. O que aconteceu quando a igreja se tornou vegetariana? Vamos comer arroz, cereais, legumes, nozes, frutas, verduras, coisas saudáveis. E a gente comia um pouquinho. Por um vislumbre, alguns emagreceram. E depois? A galera encheu a cara. Todo mundo comia desesperadamente. Aprenderam a fazer comidas gostosas e comiam, pecavam pela gula, mesmo sendo vegetarianos. Excesso daquilo que é lícito é o que Deus está mostrando para nós. Ah, mas eu não tem nenhum alimento que é errado, mas a quantidade está. O horário às vezes é errado. O número de refeições. Quanto você está fazendo de comida na tua vida? E todo o seu organismo sofre as consequências da violação das leis que o Senhor estabeleceu. Todo o organismo sofre. E quem deu essas leis para o corpo funcionar foram o Senhor. E nós vamos estudar um pouco mais dessas leis no sábado. A intemperança no comer e no beber está se avolumando, está crescendo. Põe-se às mesas com toda espécie de alimentos que visam satisfazer o apetite. A gente coloca e põe tudo. Quem comanda o que a gente come? O paladar. Quando você come pelo paladar e não pela sua cabeça, você é derrotado. Então o que tem que acontecer? Nós temos que pensar sobre o que nós comemos. E a gente não pensa. É uma coisa que Deus está nos falando hoje. Nós temos que começar a pensar nas coisas que nós vamos comer. Programar o que eu vou comer amanhã. Qual será o alimento da semana? O sofrimento deve seguir-se a esta maneira de agir. Toda vez que aumenta o apetite desordenado, o que vem? Sofrimento. Problemas digestivos, gastrite, intestino preso, cólica, diarreia, refluxo, que a comida fica voltando. O que você falou aí, Priscila? Compulsão alimentar. Todo tipo de problema que vem decorrente do excesso de alimento começa a intoxicar o corpo. Agora, a expressão que está grifada aqui é: a energia vital do organismo não pode suportar a taxa a ela imposta e finalmente sucumbe. Sabe o que é energia vital? Energia vital é a energia que Deus dá para a gente, mesmo que nós não tenhamos o alimento suficiente. Então existem dois extremos: existem os que comem demais e existem os que não comem. Quando você deixa de se alimentar, ou quer ser magro demais, ou quer ficar com o corpo bonito demais e deixa de comer as coisas corretas, você começa a consumir a energia vital do seu organismo. Então, do mesmo jeito que é errado você comer demais, é errado você deixar de comer para não consumir a energia do seu corpo. O que acontece com pessoas? Vocês já viram aqueles atletas que correm maratona de 5.000, 10.000 metros? Como que eles são? O palito do rosto é todo consumido, porque eles gastam tanta energia do corpo e eles não podem ficar pesados para poder correr rápido. Então eles consomem o corpo, eles envelhecem, eles se tornam mais velhos antes da hora. Por quê? Consumiram a energia vital que o Criador deixou ali. Nós acabamos de cantar assim:
renova-me, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim, e o que tem dentro de você? O sangue. Sabe o que é o sangue que tem dentro de você? É o que você come. O que você come se torna sangue e alimenta o seu corpo. A gente cantou, tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Mas a gente não tem noção do quanto que Ele quer que a gente seja mudado. A gente acha que a gente pode chegar em casa e amanhã encher a cara de comida de novo. E Deus tem uma causa com os habitantes da terra: ouvi, filhos de Israel. Chega, é hora de guerrear contra o seu prato. Eu escrevi hora de guerra porque agora é hora de você e eu guerrearmos contra a nossa alimentação. É hora de guerrear contra o paladar e fazer o cérebro pensar no lugar das papilas degustativas do que dá sabor. Constitui um insulto a Deus do céu fazer o homem mau uso de suas preciosas energias ao colocar-se sob o controle de instrumentos satânicos e se embrutecer pela condescendência com aquilo que é prejudicar a saúde, piedade, que é dedicação a Deus, e espiritualidade, que é a comunhão. É um insulto a Deus você comer meia-noite, 11 horas da noite, e ficar rolando na cama, e o teu corpo o seu intestino tem que ficar trabalhando, porque está cheio de comida e você não consegue nem descansar e nem dormir, de tanto que comeu. Ou encheu a barriga de água na hora de dormir, que não é hora de beber água, é para beber água durante o dia, para você não ficar a noite inteira no banheiro. Tudo isso é insulto a Deus. Nós temos que saber que hora bebe água, que hora comer, o que vai comer que vai fazer bem, que comidas fazem mal e já deixar de lado, a quantidade de alimento. O que Deus mais falou comigo essa semana foi sobre a quantidade de alimento, que a minha quantidade de alimento está demais. E eu estava assistindo um vídeo de um instrutor de alimentação vegano, e ele fala assim, tem 3 tipos de pessoa: tem o magro, tem o falso magro e tem o obeso. E eu me identifiquei como falso magro, que olha para mim e parece que eu sou magro, mas a hora que eu vou medir as medidas do meu corpo, a parte abdominal ela está muito acima, então eu não entro naquele índice de uma pessoa equilibrada. O meu está na obesidade, mesmo eu tendo perna e braço fino. Se você começar a medir o seu organismo e começar a analisar o que tem dentro dele, você vai começar a achar as coisas erradas. Sabe por que na Bíblia tem o livro de números? O livro de números é o quê? Contagem, colocar em números, para que haja o certo e o errado, o que é e o que não é. Quanto você está acima do teu peso? Ou quanto você está abaixo do teu peso? O quanto você deveria comer? São perguntas sem resposta. E aí o que acontece? Derrota. Embora a perversidade do mundo fosse tão grande, não obstante concedeu o Senhor aos homens 120 anos de prova, nos quais se desejassem, poderiam arrepender-se. Lá em Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu não vou ficar brigando com ele para sempre. Eu não vou ficar brigando com essa igreja para sempre. No tempo de Noé, foram 120 anos de recado. Aqui na igreja, já foram 11. Quantos mais terão? O Senhor não disse. Quantos você terá? Não sei. Pessoas morrem a todos os dias. Quanto tempo de recado até você cair a ficha? E o chamado que Deus me colocou hoje é: reaja, chega de bagunça. O que se deseja é princípio, e princípio firme, e vigor de ação, tanto nas coisas espirituais como nas temporais. Falta fervor aos nossos esforços. Aqui tem um desenho, uma foto de uma formiguinha carregando uma madeira que é muito maior que ela. Por que ela consegue? Porque a formiga é dedicada. E a Bíblia fala em Provérbios 6:6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe o que Deus está dizendo? Nós somos preguiçosos para pensar na alimentação. E nós às vezes achamos muito difícil. E o Senhor está dizendo: vão ter com a formiga, ó preguiçosos.
O Senhor tem uma contenda, Ele quer que a gente viva por princípio. O que se deseja é princípio. A Bíblia é um livro cheio de princípios. E os princípios da Bíblia vão nortear, vão conduzir a nossa vida se nós deixarmos. Princípio firme e vigor de ação. Aí fala duas coisas. Tanto nas espirituais, que a gente quer, mas se a gente não for fiel nem nas físicas, nas temporais, nas coisas, atividade física, no que a gente já sabe dos remédios naturais, a gente não vai vencer espiritualmente, que é o que está acontecendo. O Senhor disse uma coisa muito séria, enquanto nós fazíamos a escala da semana de pregação. Quem será que está em condição de pregar essa semana? Foram poucos nomes. As coisas temporais estão ligadas às coisas espirituais. Meu irmão, levantai-vos, eu vos rogo, a senhora disse. Deixai que a obra do Espírito de Deus se aprofunde além da superfície, que ela atinja as profundezas da fonte de cada ação. Sabe o que o Senhor está dizendo? Assim como essa água aqui representada, nós estamos ainda na superfície. E Deus quer que nós mergulhemos águas profundas de conhecimento do Senhor. Mas não chegaremos lá com esse apetite pervertido. Deus não fará um milagre para anular a perversa violação das leis da saúde e da vida. Cumpre ao homem estimar-se pelo preço pago em seu favor. O que foi a segunda música? Pagou o preço que eu não podia pagar? Hoje é nossa função preservar as leis de saúde. Deus não vai fazer esse milagre e você continuar comendo errado e você falar, Senhor, me cura. Ele não vai curar daquilo que é sua responsabilidade. E o último versículo dessa meditação é esse. Apocalipse 12:11. E eles o venceram. Venceram quem? O diabo e seus demônios? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Cristo deu testemunho sobre a alimentação. Jesus ficou quanto tempo em jejum? 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, vírgula, teve fome. Quanto tempo a gente consegue ficar sem comer? Qual é o programa de jejum que você está fazendo? O programa do jejum pode ser inclusive a redução da frequência de refeições e as quantidades. Não amaram as suas vidas até a morte. Os que venceram o diabo não amaram os prazeres, não amaram os pratos, não amaram os lanches, não amaram as bugigangas, não amaram os doces, não amaram nada, porque Satanás sabe que enquanto a gente continuar preso na alimentação, nós seremos derrotados. Não é para chegar no culto de sábado rebentado, não é para chegar no culto de sábado cansado. O Senhor tem uma contenda e Ele espera que nós brilhemos. E Ele quer que você comece. Mas o que eu vou fazer? Se você pedir hoje à noite para Deus, Ele vai te preparar quinta, sexta, para chegar no sábado melhor. Isso envolve as horas de sono, isso envolve os horários de comer e a quantidade. Pelo menos essas três coisas nós temos que fazer diferente até sábado. Nós vamos cantar agora uma música que fala assim: que sejas o meu universo, que sejas o meu primeiro pensamento, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Se alimente faça uma prova com Deus e se alimente do poder de Deus nesses próximos dias. O Senhor deseja falar, mas a igreja ainda não está em condição de receber tudo o que Ele quer dizer, porque a igreja está dormindo. É hora de despertar. Vamos nos levantar.